Boa noite, paz seja convosco. Amém? Nós estamos iniciando agora a ministração da Palavra de Deus, dirigida então a toda a região, onde eu quero aproveitar aqui também e agradecer o trabalho do pastor Amarildo Bastos e também da sua esposa, a pastora Eva. Agradecer a todos de Franco da Rocha, onde o Senhor de fato tem nos abençoado através dessas unidades. Quem vos cumprimenta agora, pastor Nelson de Queiroz, da igreja sede aqui da cidade americana. Eu gostaria que o Senhor me usasse nesta noite para transmitir um recado, não somente a Franco da Rocha, mas onde quer que chegue esta mensagem, que o Senhor possa falar profundamente aos corações. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, do verso 10 em diante, uma história bastante conhecida e fatos que foram registrados para aumentar a nossa fé na pessoa do Senhor nosso Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso 10 nos diz: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Oremos então. Querido Deus, amado Pai Celestial, como é bom estar na Tua presença, principalmente quando estamos absorvendo coisas boas, alimento sólido, vivo, que desceu do céu, que é a Sua palavra. Por isso eu te peço, fala conosco, usa-me, Senhor, como canal de bênção, na vida de cada pessoa que nos acompanhar, e eu creio que através deste canal, sim, onde estamos utilizando agora, da União Ministerial do Parque Paulista, que Deus alcance multidões, que Deus alcance pessoas da cidade, do campo, quem sabe pessoas em alto mar e outros pontos mais, que chegue essa palavra com muito poder e autoridade e em tempo oportuno para salvar vidas, restaurando a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Assim seja, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui diante de um fato curioso, que é o de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e obedecer ao comando. Quantas pessoas que hoje estão passando dificuldades, porque elas ouviram de fato a voz de Deus no princípio. Depois elas começaram acreditando que eram autossuficientes para conduzir suas próprias vidas. Então nós entendemos que havia um homem chamado Samuel. Samuel era um homem que ouvia a voz de Deus e obedecia. E quando o Senhor disse a ele: vá até a casa de Jessé, porque eu quero separar uma pessoa de lá. Jessé não contava com isso. Jessé não esperava que fosse conduzido então um de seus filhos para tornar-se o rei de Israel, o grande rei, que passaria para a história, uma história eterna, porque enquanto o mundo existir, enquanto existir mundo, o nome de Davi, sem sobrenome, ele será lembrado como o grande rei. E nesta noite o que me chama a atenção é que Samuel, quando chegou naquela casa, a casa de Jessé, ele olhou para as pessoas que estavam lá
Os seus irmãos, Eliabe, por exemplo, robusto, homem que havia passado pela academia do exército e fortalecido, cheio de esperança. O Senhor disse: olha, não era este. Passou Abinadab, também não serviu. Passou Samar, também não serviu. Eram todos homens fortes, treinados, prontos para a guerra. Tanto que foram escolhidos depois para o combate contra os filisteus. Mas no meio deles não estava um jovem, que segundo a família era o menor, de pouca experiência. Ele estava lá cuidando do rebanho da família, porque através do seu trabalho chegava ali a carne, o leite, o queijo pronto e a lã, para aquecer no inverno aquela família. E Samuel, quando chegou, todos estavam em casa prontos, mas o menino estava no campo, o menino estava trabalhando, o menino estava numa posição que, nas suas horas de folga, ele estava treinando a adorar ao Senhor. Davi treinava. Davi passou a sua vida toda treinando para ser um adorador. E enquanto estava no campo, Samuel chega até a sua casa, a casa de sua família, para separar alguém que Deus havia dito: eu vou escolher um dos filhos de Jessé para tornar-se o rei sobre Israel. Porque Saul já estava com seu prazo de validade vencido. É isso. Parece estranho, né? Prazo de validade. Você sabia que tem crente hoje que ele diz: o meu tempo já venceu, já estou cansado, já estou disso. Você tem data, sua fé tem data de vencimento. A sua presença na casa de Deus venceu o prazo. Quem disse isto? Se engana. Porque uma vez chamado, escolhido, Deus quer te usar até o último momento. E o último momento, quem decide é Ele e não você. Então Samuel entra com toda a esperança naquela casa, quando ele vê aqueles homens robustos e apresenta ali o currículo de cada um, experimentados já em guerra, treinados para o combate. Mas estava um que, segundo a família, era desprovido, não tinha experiência alguma. Era simplesmente um menino, jovenzinho, era o caçulinha que estava lá no campo. Então Samuel disse: olha, é melhor chamar o garoto, é melhor chamar ele, porque aquele que vocês rejeitaram, desprezaram, eu creio que Deus tem uma obra na vida dele. Talvez você que me ouve nesta noite, neste momento, pensando: minha vida não tem valor, ninguém me enxerga, ninguém reconhece o meu trabalho. Talvez você tenha olhado para o homem, para o pastor, ou líder de seu grupo, dizendo: ele não me enxerga, ele não me vê, eu tenho me esforçado. Você tem se esforçado mesmo? Então continue, porque a Bíblia diz que todo o nosso trabalho tem uma recompensa. E a recompensa não vem do homem, ela vem de Deus. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está me ouvindo agora, acompanhando por este canal, que eu creio que tornou-se bênção na sua vida, no seu lar, onde quer que chegue. Samuel, então, aguarda a chegada do moço. Ele disse: preparem a mesa. Enquanto ele não assentar a mesa, nós também não. Ele já estava aguardando, sim, ou sendo aguardado, com uma grande expectativa. Samuel sabia exatamente que Deus queria surpreender. Aliás, Deus sempre nos surpreende de alguma forma. Tem pessoas achando que sabe muito, que sabe tudo, e na verdade você não sabe nada. E eu digo não sabe nada porque até mesmo o presente que você está vivendo agora, você não sabe nada sobre ele. Se perguntar sobre o futuro, você vai achar, desconfia, acha, planeja, esquematiza, mas não realiza.
Mas se perguntar então do passado você fala, floreia, inventa, quer ouvir história engraçada e quilométrica, pare para conversar com um idoso. Ele tem história que não termina mais. Se você falar com um jovem, ele tem a história de sua infância, sim, com certeza. Mas pergunte do presente. O presente, enquanto ele está falando, coisas estão acontecendo ao seu redor. Pode notar as reportagens que acontecem. Pessoas dizem, olha, está acontecendo isso agora, mas olha outra cena acontecendo ali. Significa que o presente não para. O presente é vivo. E o passado é morto? Não. O passado é uma página que foi escrita na história da nossa vida, então nós devemos aproveitar ao máximo e ver o que Deus quer de nós, para que no futuro tenhamos lugar de herdar, então, aquele ponto que Jesus preparou para nós. E Samuel agora aguarda a chegada do garoto. A Bíblia diz que tudo estava pronto, o banquete estava pronto. Mas quando Davi entra, que ele chega até a casa de seu pai, Jessé, o Senhor dá uma ordem a Samuel: levanta e unge agora, unge este moço. Naquele momento, Samuel se levantou, tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Eu imagino os irmãos de Davi olhando para ele, dizendo, porque ele já perguntaram, porque você hoje está nesta posição, porque Deus te separou, porque Deus tem te dado isso, porque Deus te usa dessa forma. Sabe por quê? Quem te escolheu foi o Senhor. O homem pode planejar, escolher, treinar, mas quando vem do Senhor é diferente. Quantas pessoas que hoje saíram das academias de letras, quantas pessoas formadas com muitos e muitos diplomas, certificados que a parede de um prédio não comportaria o volume de certificados, porém quando tem que falar da palavra de Deus, ele está vazio, ele tropeça, ele não sabe nem por onde começar, e se começa não sabe terminar. Mas você é diferente, você tem um chamado. Olhe para dentro de você mesmo, que tem sido rejeitado, humilhado, caluniado, defamado. Quantas pessoas têm dito, olha, esse não dá nada. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Quem disse que você não é alguém, que você não vai ser nada? Se Deus te escolheu, Deus é perito, especialista em escolher do monturo, do lixo, do meio das pedras, e ele extrair uma joia preciosa. E esta joia é você. Talvez pessoas tenham olhado para a sua vida, talvez tenham dito, o seu português é ruim, a sua aparência não é das melhores, mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que Deus, quando Ele separa alguém, Ele prepara para que você seja enviado e produza frutos de qualidade. Ainda estou falando desse parênteses. Um espaço especial no meio dessa ministração. Quantas pessoas que se apresentam dizendo, olha, por que escolheu aquela pessoa? Sou eu, preparado para isso. Fiz curso aqui, fiz ali, treinado nisso, treinado naquilo. Os irmãos de Davi também. Mas agora Davi chega. E o Senhor, Deus, manda Samuel ungir a Davi com óleo. Ungir é separar, ungir é preparar, para que o Espírito de Deus, aleluia, no momento que uma pessoa é ungida, e abre o espaço, um canal dos céus sobre a cabeça da pessoa, e sempre que Deus olha para ela, Ele diz, libera unção, libera poder, libera graça, libera autoridade. E foi o que aconteceu com Davi. Davi foi ungido rei naquele momento, mas ele não recebeu a coroa. Ele voltou para o seu trabalho. Talvez pessoas tenham sido nomeado ou nomeada para uma determinada função, quer seja na igreja ou no trabalho secular, mas de repente ela se aborrece e começa a murmurar, e até mesmo pensa em desistir, dizendo,
eu acho que não vai dar certo, está demorando muito, passa um tempo, eu vejo outros chegando e nunca chega a minha vez. Quem falou que não chega a sua vez? Deus está aprovando você para depois ser aprovado. Primeiro nós somos provados para depois sermos aprovados por Deus. Uma vez aprovado por Ele, não há quem nos reprove. Se Deus te chamou para ser, não diga nunca que você é uma pessoa sem qualificação, que você não tem jeito para isso ou para aquilo. Não se preocupe. Moisés também, quando foi chamado, ele disse: olha, tantas desculpas, não sei falar direito, sou pesado de língua, sou isso, aquilo. Gideão, quando foi chamado, colocou também obstáculo, e daí por diante. Mas nesta noite, o Senhor fala diretamente ao seu coração. Davi volta para o campo, e agora ele vai para um processo de treinamento mais pesado. E nas horas de folga, Davi estava com a sua harpa, cantando, quem sabe ali nasceu aquele hino, aquela canção, não sei como você entende. Davi agora feliz da vida, imaginando, mas por quê? E com a sua harpa ele começou a compor a música. Isso é coisa da minha cabeça, não está escrito na história não. Nesse dia feliz, eu marquei um encontro com Deus. Você marcou um encontro com Deus? Está lembrado da data? Está lembrado do dia que você levantou a sua mão? Você não viu, não percebeu, mas o inferno inteiro protestou, os demônios se levantaram e disseram: nós vamos cruzar o seu caminho, atravessar, e vamos tentar impedir que ele chegue ao posto, ao lugar desejado. Talvez você diga: pastor, mas a minha vida estava até equilibrada. Alguns chamam de mansa, estava uma vida boa, mas de repente as lutas começaram, as dificuldades. Quero que apenas eu ajude você a recobrar a memória, a lembrar que você agora foi alistado no maior e mais poderoso exército na face da terra. E não é da terra não, na face da terra, cujo general chama-se Jesus Cristo. Quando ele diz vá, ele diz ide. É para você ir, e o inferno vai guerrear. Está lembrado da separação dos 70 discípulos, soldados, que Jesus enviou num grupo de 2 a 2, e quando eles voltaram, a alegria era grande, porque eles diziam: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair dos céus. Travavam uma batalha dizendo: esses não. Com você talvez tenha sido a mesma coisa. Quantas pessoas têm dito: ele não vai chegar, não vai conseguir. E enquanto você está ali, quem sabe, orando, cantando, tocando o instrumento ou pregando a palavra de Deus, tem alguém ali na plateia, no auditório, dizendo: ele vai tropeçar, está procurando corrigir e ver as falhas que você comete no português, na sua dicção, no seu jeito de falar, nas suas manias que você ainda tem. Mas erga a tua cabeça, continue firme, volte para o seu posto e continue fazendo o que Deus te mandou fazer, porque no tempo certo ele vai te honrar. Davi agora volta para o campo e continua lá, tocando a sua harpa. Eu disse agora há pouco, quem sabe, nesse dia feliz eu marquei um encontro com Deus. É cântico antigo, só os antigos conseguem lembrar deste corinho, mas é interessante. E de repente, a Bíblia diz, não marca a data, vem o urso para arrebatar uma de suas ovelhas. Ele desce o cajado e o urso desaparece. Vem o leão, ele vai com seu cajado em cima e arrebenta aquele leão também. Processo de treinamento. Ele não recuou, não teve medo, ele não parou, ele não viu obstáculo, dificuldade nenhuma em proteger o que estava sobre a sua responsabilidade. E você hoje no seu chamado, qual é a sua preocupação? O que é que está te pedindo de avançar? Você iniciou antes de ter um cargo, uma posição, orava. E hoje, quando era chamado de novo convertido, não perdi uma escola bíblica, não perdi um culto de oração, não perdi uma ministração da palavra de Deus.
Os cânticos na sua boca eram espontâneos. No trabalho, dirigindo, tomando banho, em todo lugar. Quantas vezes não podia cantar, você sussurrava a letra daquela melodia e você dizia: não posso falar, não posso cantar, porque no trabalho alguém vai dizer que você é diferente, mas alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, ele vai dizer: escuta, eu conheço esta melodia, esta música, por acaso você é crente? Em Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a posição. Agora Davi, depois de tudo, começa a luta tremenda na vida de Saul. Saul agora manda chamar o moço. Ouvi dizer que o moço tocava o instrumento, e quando ele começava a tocar o seu instrumento, o ambiente, o lugar que ele estava, tornava-se diferente, e Saul agora estava cometido de um espírito ruim. A Bíblia diz que é da parte do Senhor. Estava aqui para tirar a paz de Saul. E este não sabia exatamente como proceder. Então, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quer dizer, Deus permitiu na vida dele. Agora o garoto é chamado, o jovem Davi é chamado para ir até o palácio. E lá ele começa a tocar o seu instrumento. No momento que toca, vocês conhecem a passagem. Onde Davi chegava, o ambiente era festivo, era de paz, de uma simpatia muito grande. E de repente, Davi então ouve falar que estava acontecendo uma guerra muito forte, e o grande desafio: caso o exército de Israel perdesse, Israel tornaria-se então servo dos filisteus. Naquele momento, Jessé chama seu filho dizendo: olha, vá até o campo de batalha, ver como andam os seus irmãos, e leve então uma provisão para eles, levando ali entre eles o queijo. Alguém disse certa vez que Davi devia ser mineiro. Então, chega Davi com aquela oferta, mas tinha uma outra para o capitão. E de repente ele pergunta: por que é que aquele exército estava parado e eles não guerreavam, não combatiam, se o tempo estava passando? E alguém contou a história. É que no meio do exército dos filisteus tem um gigante. E aquele que vencer vai dominar sobre o outro. E o rei então fez uma proposta: se alguém se levantar dentre os nossos e vencer o gigante, vai casar-se com a sua filha, filha de Saul. Davi volta para casa dizendo: olha, o rei procurava alguém para ser inscrito, para se inscrever, para combater contra aquele gigante. Mas ninguém, os seus irmãos, nem mesmo os seus irmãos, treinados, fortes, se manifestaram. Mas quando Davi ouviu essa história, ele disse: escuta, me explica direitinho como que é isso daí. Os irmãos de Davi ficaram com ciúme e disseram: menino, volta para casa, que não é o teu lugar. Aqui é lugar de soldado treinado. Aqui é lugar de quem já fez o exército, de quem está acostumado a empunhar armas e defender. E Davi voltou e se ofereceu então na presença do rei. O rei disse: tudo bem, mas você desse jeito não pode ir. Preparou para ele uma armadura. E quando Davi saiu com aquela armadura tentando, ele disse: não, isso aqui vai me atrapalhar e não vai me ajudar em nada. Quantos argumentos, quantas pessoas que hoje precisam vencer na presença do Senhor, mas eles estão procurando ajudas artificiais, se esquecem de buscar a presença de Deus, se esquecem de ir, que o Senhor te tirou de um lugar ruim, que você não era acreditado, que você não era ninguém, mas hoje você é alguém. A Bíblia diz que somos filhos, então você é filho ou filha de Deus. É só falar com o Pai, Ele está pronto para ouvir e atender o seu pedido. E Davi agora volta para o rei e diz: olha, não dá, isso aqui mais me atrapalha do que ajuda, mas eu tenho uma arma, já estou treinado com ela.
E a Bíblia diz que ele tinha a sua funda, o estilingue. E ele marca então o dia do combate com um gigante cujo nome era Golias. Golias também, o único que ficou conhecido em toda a história da humanidade. Agora Davi, você conhece a passagem, ele se prepara, porque ele se lembrava de alguma coisa, que Deus havia dito, que estaria com ele, que ungiu ele com o espírito de ousadia e não de covardia. Você entende hoje? Você que se diz crente, evangélico, isso, aquilo, sei lá, hoje são tantos os títulos, cristãos, servo de Deus, obediente à palavra de Deus. Deus te chamou para ser. Se Deus te chamou para ser, não ouça a voz do estranho dizendo que você não é. Quantos homens do passado tremeram na base? Entre eles um homem de fé chamado Elias. Quando viu a situação ruim, tentou recuar, se esconder, mas Deus o chamou lá das profundezas e disse: você é o meu escolhido, e não terminou a obra. Você que está me ouvindo hoje, pensando em parar. Parar por quê? Quem disse que você vai parar? Não é hora de parar, é hora de afiar as suas ferramentas. Busque conhecimento, busque poder de Deus através da leitura das sagradas escrituras, da oração, do jejum e obediência ao seu pastor. E você verá então o que Deus vai fazer na sua vida. E agora Davi está pronto para chegar e ver exatamente o que vai acontecer, frente a frente com aquele descomunal ser, Golias, o gigante. Olhou para o garoto e zombou. Ele disse: quem você pensa que é? Desprotegido, não tinha armadura, não trazia consigo um capacete, não tinha suas caneleiras, não tinha uma espada na mão, mas ele estava pronto. Do outro lado estava o exército dos filisteus aguardando. Assim que o garoto fosse massacrado, eles invadiriam e tomariam conta de todo o povo de Israel. Davi se prepara dizendo: eu vou contra ti, porque antes o gigante proferiu então algumas palavras de maldição contra Davi. Mas Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi se lembrou de que sobre ele havia uma unção de Deus. Ele avançou não confiando em si, mas confiando naquele Deus que o havia chamado. Como você nessa noite, que está me ouvindo, Deus não te chamou por acaso, não é coincidência. É um plano perfeito de Deus, para que a obra de Deus se cumpra na face da terra, através do seu chamado, do seu ministério. Não pense que você é qualquer um. Você é uma pessoa que tem um nome. Eu disse agora há pouco, Davi não tem sobrenome registrado. Tem pessoas hoje que têm tantos nomes e sobrenomes quilométricos, mas quando ele morre desaparece. Davi até hoje, conta-se a história de Davi, e o mundo todo sabe quem é Davi. Davi avança, e quando ele avança, ele combate aquele descomunal gigante. Ele não viu naquele gigante um obstáculo, ele viu a oportunidade de honrar o Senhor que o havia chamado. E nesta noite o Senhor quer te usar também, e quer fazer da sua vida um vencedor. Erga a sua cabeça, não olhe para a crise, não olhe para a situação do momento. O mundo hoje está focado numa chamada pandemia. Creia, Deus quer usar você nesta situação, porque quando tudo está perdido, confuso, é dali que Deus tira do melhor para mostrar que Ele é na sua vida, que Ele está com você. Por isso eu creio que Davi volta agora campeão. Davi volta agora trazendo o troféu, que é a cabeça daquele gigante, e todos olhavam para eles. E agora a grande sim, o cordão de recepção, as mulheres cantando ali sobre a grande vitória daquele garoto. E agora o ódio de Saul começa a crescer. É assim quando você se destaca. Sabe por quê? Você se esforçou, você sim se preparou e está lutando para chegar ao ponto que Deus disse que você chegaria, mas a sua parte tem que ser feita, porque Deus fez a dele, e agora Ele te espera
para que você seja mais que vencedor. Davi então alcança esta grande conquista, como você pode alcançar agora, porque você foi chamado, foi ungido de Deus. Por isso eu quero orar com você agora, para encerrar essa ministração, desejando que Deus te honre, que Deus te abençoe. Não fuja do seu chamado, não ouça conselhos estranhos, chegue diante da palavra de Deus, consulte esse manual da vida. Ele está recheado de vida. Nele contém vida eterna, a palavra de Deus. Por isso vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, alcança agora todas as pessoas que estão nos acompanhando através deste canal. Honra agora, Senhor amado, esta equipe. Abençoa mais uma vez, Senhor, essas unidades também ali em Franco da Rocha, Pastor Edson, Pastor Amarildo, ali, Senhor, alcança com todos os seus auxiliares, todos aqueles que congregam conosco, onde quer que chegue esta mensagem, independente do ministério, que a graça do Senhor Jesus te acompanhe, te guarde e te proteja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Podemos encerrar declarando que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho e a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.